Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e nós vamos falar hoje a respeito de gestão de fluxo de caixa. É claro que se você for à internet e digitar gestão de fluxo de caixa, você vai encontrar um monte de informações e todas elas, na maioria, estão corretas, fazem sentido e você deve seguir o que está lá. Mas nós vamos falar de 4 coisas que consideramos fundamentais na gestão do fluxo de caixa, sendo que 2 delas não costumam estar presentes naquilo que você encontra disponível na internet sobre o assunto. A primeira consideração importante é que, naturalmente, para fazer uma gestão de fluxo de caixa, é necessário que você registre todos os lançamentos da sua empresa que tenha implicação financeira, preferencialmente num sistema ERP, que terá a condição de fazer o agrupamento desses lançamentos, para que você tenha os relatórios, os gráficos e os indicadores de fluxo de caixa de maneira simples e rápida. Mas não basta fazer os lançamentos. A segunda coisa muito importante é que você precisa classificar essas receitas de maneira a agrupá-las em uma sequência que faça sentido para a sua análise. Se, por exemplo, você compra itens de higiene ou você compra sabão em pó para fazer a limpeza do seu estabelecimento, você pode classificar isso como compra de material de limpeza. Se você compra itens para servir aos clientes durante o atendimento, você compra biscoito, você compra café, você compra doces, você pode colocar isso como compra de alimentos. Se você compra combustível, se você compra serviço, você faz a classificação disso de maneira estruturada, tanto para as receitas quanto para as despesas, de modo que você tenha condição de saber exatamente em que você tem investido o dinheiro da empresa. Para fazer isso, você precisa estabelecer um plano de contas que tenha uma estrutura hierárquica de classificação das receitas e das despesas, que é chamado de naturezas de receita e despesa. Se você precisar de ajuda, consulte o nosso blog, vai estar o endereço aqui embaixo, você vai ver que lá tem alguns exemplos de planos de contas, alguns bastante simples, outros mais sofisticados. Você pode pegar lá à vontade e fique à vontade para fazer o que você quiser com esses exemplos de planos de contas. Uma terceira característica, e essa nem sempre está presente naqueles textos que estão disponíveis na internet, é que você deve fazer um planejamento orçamentário do seu negócio. Você deve ter uma suposição de quanto é que você vai gastar para que o seu negócio ande. Você deve saber quanto você vai gastar de combustível, quanto você vai gastar de energia elétrica, quanto você vai gastar de salários, quanto você vai gastar com a compra de itens para matéria-prima, ou para revenda, ou para embalagem, ou frete, de maneira que você tenha a condição de prever qual será o gasto. E, sobretudo, que você faça um acompanhamento da execução desse orçamento. À medida que você vai executando o orçamento, ou seja, à medida que você vai comprometendo o orçamento com compras reais e com gastos reais, você precisa saber em que estágio da execução orçamentária você se encontra. Você precisa saber se você vai conseguir realizar o planejado ou se você vai gastar mais do que havia planejado a princípio. Desse modo, você consegue analisar o seu fluxo de caixa considerando também aquilo que você prevê gastar no futuro. E assim você pode fazer um fluxo de caixa projetado. Por fim, uma coisa que é muito importante é a compreensão de que existem 3 tipos de fluxo de caixa. E essa é a 4ª característica que nós consideramos importante e que você tem que ter em mente na gestão do fluxo de caixa. Existe um fluxo de caixa que é operacional, diz respeito às movimentações das suas compras e vendas. Você compra para vender e à medida que você vende, você tem a entrada que abate a despesa que você teve para fazer a compra. Então, quando você compra para o seu estoque, digamos que você tem um produto que você compra a R$100 e vende a 150. E você compra esse produto em janeiro. Mas você vai vender esse produto ao longo do período. E a hora de vender é feita em 3 parcelas. Então você compra em janeiro, paga em janeiro, mas você vai receber em 3 parcelas, em fevereiro, março e abril. Portanto, você só vai realizar o caixa daquele investimento de estoque
3 meses depois ou até mais do momento em que você pagou. Isso gera um fluxo de caixa negativo, uma geração de caixa negativo. Significa que você coloca dinheiro na frente e só recebe esse dinheiro bem mais tarde. Dessa maneira, a consequência imediata é que quanto mais você vende, mais você precisa de capital de giro. Também existe a situação contrária. É quando você compra a prazo e vende à vista. Situação típica de supermercados, por exemplo. Então você compra para pagar dali a 15, 20 ou 30 dias e vende instantaneamente e recebe o dinheiro. Então você recebe o dinheiro, faz um fluxo de caixa positivo e a consequência disso é que quanto mais você vende, mais dinheiro você tem em caixa, o que significa que a sua margem pode ser bem menor. Esse fluxo de caixa operacional é o verdadeiramente importante. Esse é o que diz como está a saúde do seu negócio e quão sustentável ele é. Existe também o fluxo de caixa de investimentos. Às vezes você vai fazer um investimento na sua loja, uma reforma, um letreiro, a compra de um veículo, e isso implica um desembolso grande num primeiro momento, mas que não vai implicar em outros desembolsos no futuro. Esse tipo de despesa não pode mascarar o fato de que o seu fluxo de caixa operacional é saudável ou não. É apenas uma despesa que vai acontecer uma vez só. E existe o fluxo de caixa de financiamentos. A combinação desse fluxo de caixa de investimento com financiamento não pode mascarar o seu fluxo de caixa operacional. Por exemplo, vamos imaginar que você vai realizar a troca dos veículos da sua empresa. Então você vai vender 5 veículos antigos à vista e vai receber, digamos, 300 mil reais e vai comprar 5 veículos novos financiados em 36 parcelas. Então você tem uma grande entrada de dinheiro à vista num primeiro momento, comparado com um financiamento de longo prazo que vai comprometer o seu fluxo de caixa por 3 anos. Esse tipo de entrada e de saída tem de ser analisado separadamente em relação ao seu fluxo de caixa operacional. A sua geração de caixa diz respeito ao que você vende e ao que você compra. E para ter a compreensão de como é que está o seu fluxo de caixa, você tem que ter feito a classificação adequada dessas despesas ou dessas receitas na origem. Espero ter sido claro, espero ter feito uma apresentação do que é o fluxo de caixa de maneira compreensível para você. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, entre em contato aqui com a gente. Dê o seu like, acione o sininho, nós estamos aqui à disposição. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Até breve.